ao segundo debate Esporte, Paixão e Negócio, promovido pelo Comitê Popular da Copa e Olimpíada do Rio de Janeiro. Esse debate faz parte de uma articulação que hoje atinge todo o país, todas as cidades que estão sofrendo os efeitos da Copa, todas as violações aos direitos, não só o direito de moradia, que é o direito mais evidente, que mais atinge a população, mas o direito ao trabalho, o direito de ir e vir, o direito de ocupar as ruas, o direito de se manifestar, ou seja, diversos direitos que estão sendo afetados e que, infelizmente, a população não tem ainda conhecimento disso. Nós estamos em todas as cidades onde vão acontecer esses jogos, reunidos justamente na tentativa de articulação e resistência a esse processo avassalador que utiliza dos mega-eventos como uma forma de promover a velha exploração e a velha violência à população, principalmente a população mais pobre. Essa violência que em outros momentos tiveram outros nomes, outros argumentos, em nome de um desenvolvimento que efetivamente não atende à necessidade de melhoria de condições de vida do povo brasileiro, mas de um desenvolvimento que atende única e exclusivamente os interesses do grande capital. E aí, não só em relação à Copa, Olimpíadas, mas em relação aos megas projetos, como Porto do Açu, que hoje nós estivemos até com os companheiros do Porto do Açu, como a CSA, como a questão de Belo Monte, como a questão de Giral, como a questão que acontece em vários lugares do país em relação a abrir vias, como acontece em São Paulo. São sempre argumentos para o mesmo motivo: beneficiar uns poucos que sempre se beneficiaram com o roubo e a exploração da riqueza do país, em detrimento da população, de todos, aliás. E é importante a gente entender que não só aqueles que são diretamente atingidos, como as comunidades removidas, todos nós, aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem disso, estamos sendo atingidos direto ou diretamente. Muitas vezes, alguns não se importam quando uma comunidade lá de Jacarepaguá está sendo removida para construir Olimpíadas, quando avaliam que são pobres mesmo e não está atingindo uma parte da classe média. Mas a mesma especulação que retira essas comunidades de Jacarepaguá, que retira as comunidades do entorno do Maracanã, é a especulação que todos aqui estão sentindo no bolso na hora que tem que renovar seu aluguel, na hora que tem que procurar um apartamento, e atinge todos. A cidade que vive um momento absurdamente um mercado imobiliário irreal, e é fruto dessa especulação que remove as comunidades, que removeram as comunidades no início do século XX, com a reforma de Pereira Passos, que removeram as comunidades com Carlos Lacerda, que removeram as comunidades desde sempre. E que no governo Eduardo Paes, infelizmente, ganhou novamente um grande fôlego esse processo que todos sabem que é um processo que levou à construção dessa cidade que a gente tem hoje, que é uma cidade inviável, uma cidade onde a população não tem condições decentes de moradia, onde a violência encontra o habitat pela falta dessa moradia, pela falta de saneamento, pela falta de condições de vida, o seu habitat ideal para se propagar. E ao mesmo tempo, essa violência produzida por esse modelo econômico de exploração, justifica-se o massacre dessa população mais pobre. Então a ideia da gente, com esse debate, que é uma das atividades do Comitê da Copa, nós já promovemos manifestações, nós lançamos em dezembro do ano passado o dossiê nacional, que tem uma repercussão grande, que a gente denunciou as violações em todo o país, e estamos lançando esse dossiê especificamente no Rio de Janeiro, porque é um processo bastante exemplar do que vem acontecendo no Brasil, em nome desse desenvolvimento que visa apenas o lucro e não é um desenvolvimento que visa a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Para esse debate,
eu chamo aqui a mesa, até não me identifiquei, eu sou Marcelo Edmundo, do Comitê e da Central de Movimentos Populares. Eu convido à mesa Orlando Júnior, professor do IBUR, o Orlando foi um daqueles que elaboraram o dossiê a partir, né, da visita que foi feita às comunidades removidas e outras ameaçadas pela relatoria da plataforma Décima Moradia, que ele na época era o relator, e a partir desse relatório, dessas visitas, iniciamos esse dossiê. Eu chamo o companheiro Altair, da comunidade Vila Autódromo, que é o presidente. Altair é um velho companheiro de luta, presidente da Associação de Moradores da Vila Autódromo, que é um caso emblemático na violação dos direitos da população mais pobre. Não se trata na Vila Autódromo de oferecer alternativa para eles, nem que fosse uma alternativa no Leblon, à beira do mar. Mas se trata de reconhecer o direito daquela população que vive ali há 30, 40 anos, de permanecer onde ela construiu sua vida, e o direito e a obrigação do Estado de fazer a urbanização e a melhoria de qualidade de vida daquela população daquele local. Então a gente não pode se deixar enganar por uma oferta bonita do Estado, porque essa população tem direito de viver onde ela construiu, na luta, na garra, a sua história, a sua vida, seus filhos, os seus sonhos. Convidamos também a Raquel Romick, que está no árduo trabalho como relatora da ONU para a Moradia, especial da ONU para a Moradia Adequada, e que efetivamente tem tendo uma participação muito importante no processo de organização, denúncia e resistência das comunidades. E como eu falei, não só em relação ao Megrovia, tá? Que anda o país inteiro, o mundo inteiro, efetivamente denunciando e testemunhando as violências, diversas violências que o povo vem sofrendo. Ainda há pouco a gente saiu de uma reunião com companheiros de São João da Barra, que estão mais de um grupo sofrendo uma violência absurda, promovida pelo governo do Estado, que utiliza uma empresa pública, a Codim, para desapropriar, para entregar nas mãos do mega empresário Eike Batista. É um absurdo o que vem acontecendo lá, uma empresa pública desapropria para entregar na mão de um empresário fazer um porto, que é um escândalo. E ontem também ela estava visitando o Pinheirinho, né, que todos aqui conhecem a história do absurdo que aconteceu lá. Então é importante a presença da Raquel, e a gente reconhece o valor desse trabalho, que seria muito fácil para ela assumir uma posição dessa e simplesmente ficar esperando as orientações da ONU ou do próprio governo brasileiro chamar ela para fazer uma visita. Mas ela vai à luta, vai a campo, e é importante a gente estar aqui. A gente vai começar aqui esse debate com a apresentação eu queria as pessoas que tiverem informes ou quiserem se apresentar, podem ali procurar o Renato, né? E eu já queria anunciar a presença do vice-cônsul dos Estados Unidos, Kevin Wilson, e do vereador do PSOL, Eliomar Coelho, e da coordenação do Fórum Nacional de Reforma Urbana, que está em reunião aqui no Rio de Janeiro e está toda presente aqui. Para iniciar, Orlando Júnior vai apresentar o relatório que todos aqui devem ter em mãos. Se não tiver, é só pegar na recepção ali. Boa noite a todos e a todas. Bom, como o Marcelo falou, fiz a incumbência de apresentar
dossiê preparado pelo Comitê Popular do Rio de Janeiro. Quero dizer inicialmente que essa iniciativa do Comitê Popular do Rio segue uma iniciativa anterior da Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, que elaborou o dossiê nacional de violação vinculada às intervenções da Copa no Brasil inteiro, que está disponível no portal da Copa, e o Comitê Popular do Rio, seguindo essa iniciativa, decidiu elaborar esse dossiê específico do caso do Rio de Janeiro, considerando o Rio de Janeiro um caso emblemático das violações que têm ocorrido no Brasil, todos os mega eventos. Também quero registrar que esse dossiê foi escrito por muitas mãos. Eu não vou listar as entidades e pessoas que participaram desse comitê, porque poderia esquecer alguém, ficaria feio. Quer dizer, mas quero dizer que ele é um trabalho coletivo. Quer dizer, não teve uma pessoa, mas foram dezenas de pessoas envolvidas na elaboração desse dossiê. E ele é a expressão do trabalho que pessoas e organizações vêm desenvolvendo de monitoramento dos impactos das intervenções da Copa das Olimpíadas do Rio de Janeiro, e também ele também é a expressão do engajamento de muitas pessoas, de muitas organizações, junto a comunidades que vêm sofrendo esses impactos. Quer dizer, então é um trabalho que junta tanto pesquisa, como também a prática, o estar ao lado, a vivência das comunidades que vêm sofrendo, enfim, os impactos dessas intervenções. Não só comunidades que vêm sofrendo processos de remoção, mas outros tipos de violação, como nós vamos ver nessa exposição. Bom, eu obviamente tenho um desafio de falar desse dossiê que todo mundo tem nas mãos e sabe que é bastante tenso. Quer dizer, eu vou falar, portanto, de forma muito sintética, alguns dos principais algumas das principais denúncias que esse dossiê traz, né, quer dizer, para, enfim, propiciar o nosso debate. Né, quer dizer, mas a minha intenção não é esgotar, nós esperamos que todo mundo posteriormente leia esse dossiê, que também tem um DVD em anexo com fotos e vídeos e também com o relatório da missão da Relatoria Nacional de Diversidade, que foi realizada em maio do ano passado. Bom, o contexto, todo mundo sabe, quer dizer, nós estamos num contexto de grandes intervenções protagonizadas pelo poder público municipal no âmbito do que é denominado de Projeto Olímpico, né, um projeto que a Prefeitura anuncia com o objetivo de acabar, segundo o site da Prefeitura, acabar com a cidade partida, integrar, levar dignidade à população, né, quer dizer, e anuncia um legado social decorrente dessas intervenções. O que a gente pretende com esse dossiê exatamente, quer dizer, mostrar um legado oculto dessas intervenções. Uma cidade mais desigual, uma cidade diríamos, mais justa, mais elitizada. Portanto, quer dizer, há um legado oculto que precisa ser denunciado, e esse dossiê pretende contribuir nessa perspectiva. Os impactos das intervenções urbanas em curso são de grandes proporções e envolvem diversos processos de exclusão social, com destaque para a remoção. Mas, para além das remoções, estão em curso transformações mais profundas na dinâmica urbana do Rio de Janeiro, que envolvem, de um lado, novos processos de elitização e mercantilização da cidade, e, de outro, novos padrões de relação entre o Estado e os agentes econômicos e sociais, marcados pela negação das esferas públicas democráticas de tomada de decisões e por intervenções autoritárias na perspectiva daquilo que tem sido chamado de cidade de exceção. Decretos, medidas provisórias, leis botadas ao largo do ordenamento jurídico e longe do olhar dos cidadãos, assim como um emaranhado de portarias e resoluções, constroem uma institucionalidade de exceção. E é um pouco sobre isso que o dossiê nos alerta. E eu vou tentar ressaltar alguns temas, né, enfim, alguns temas e algumas questões levantadas pelo dossiê em torno desses temas. O primeiro tema que eu gostaria de ressaltar é exatamente o tema da moradia. O dossiê afirma, né, quer dizer, que no Rio de Janeiro, no que se refere à moradia, nós
estamos diante de uma política de reorganização do lugar dos pobres na cidade, conforme os interesses imobiliários e as oportunidades de negócios. A maioria das remoções está localizadas em áreas de extrema valorização imobiliária ou em áreas que estão sendo revalorizadas, como a Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, Vargem Grande e a área central da cidade do Rio de Janeiro. E não por coincidência, quer dizer, os investimentos realizados em transportes também, em grande parte, privilegiam essas mesmas áreas, multiplicando as oportunidades de investimento e retorno financeiro na produção habitacional para a classe média, para a classe alta, na produção de imóveis e na produção de imóveis comerciais. E, por outro lado, nós assistimos que os investimentos voltados, destinados para a habitação e interesse social, sobretudo através do programa Minha Casa Minha Vida, ocorrem em áreas completamente distintas dessas áreas de valorização e revalorização imobiliária. São áreas periféricas, completando o quadro da política de reorganização do lugar dos pobres na cidade. A grande maioria dos conjuntos habitacionais produzidos pelo programa Minha Casa Minha Vida não está localizada nessas áreas beneficiadas com investimentos para a Copa e para as Olimpíadas. E também o dossiê denuncia a política de transferência de terras da União, do Estado e do município para o setor privado através de operações urbanas consorciadas, das parcerias público-privadas, as chamadas PPPs. Né? A chamada revitalização da área portuária é um grande exemplo desse processo de transferência. Cabe ressaltar que, devido à falta de transparência por parte da Prefeitura, não se tem acesso ao número total de famílias e de comunidades que estão em risco de serem removidas. Várias obras relativas à implantação dos BRTs ainda não foram iniciadas, como é o caso da segunda etapa da Transcarioca, da Transolímpica e da Transbrasil. E, portanto, o dossiê só traz as comunidades e as famílias atingidas nas comunidades onde nós já temos indicadores de remoções ou de risco de remoções. E, pegando esses critérios, nós listamos as comunidades que estão hoje, que estão hoje impactadas ou que foram impactadas, né, quer dizer, e cabe aqui listar o nome dessas comunidades. A comunidade de Campinho, a comunidade da Rua Domingos Lopes, em Madureira, a comunidade Pássima, em Madureira, a comunidade Vila das Torres, em Madureira, a comunidade Arroio Pavuna, em Jacarepaguá, a comunidade Restinga, a comunidade da Vila Unia, a comunidade da Vila Recreio 2, a Vila Autódromo, a comunidade Asa Branca, em Curicica, a comunidade Vila Valéria, em Curicica, Taboinha, em Vargem Grande, a comunidade do Metrô Mangueira, a ocupação Aldeia Maracanã, a favela do Sambódromo, a favela Belém em Pilares, a favela Barreira do Vasco, o Morro da Providência, a ocupação Machado de Assis no centro, as ocupações na Rua do Livramento no centro, a ocupação do Asfalto também no centro, a comunidade da Estradinha, a comunidade de Pavão Pavãozinho, totalizando 7.185 famílias ou já removidas ou em risco de remoção. Isso é um dado bastante significativo a nosso ver. Né? Quer dizer, isso, óbvio, como eu já falei, é um dado subestimado, tendo em vista a ausência de informações sobre aquelas intervenções que ainda vão acontecer. No que se refere ao segundo tema, mobilidade, é preciso registrar o que eu já mencionei anteriormente, quer dizer, que as obras previstas privilegiam certas áreas na cidade, né, quer dizer, e a Prefeitura anuncia uma revolução dos transportes através do investimento no sistema de circulação dos ônibus, através da implantação dos BRTs, a extensão da linha 1 do metrô e a implantação dos sistemas DRS. Né, quer dizer, então, o dossiê denuncia que, enquanto hoje o serviço de transporte coletivo que é oferecido à população se configura como caro, precário e insuficiente para a demanda existente, o cenário que se desenha para o futuro é de investimentos em transporte no Rio de Janeiro que, ao invés de atender a demanda existente, tornam possível a ocupação de áreas vazias ou pouco densas, visando e promovendo a valorização imobiliária e a expansão irracional da malha urbana. Não é? Todos nós que moramos no Rio de Janeiro sabemos da experiência de pegar as linhas do metrô, que não é uma malha, é uma tripla, né, como nos dizem, né, quer dizer, a linha do metrô do Lado de Rush ou os trens
da nossa empresa Supervia, um qualitativo que ela não deveria ganhar, né? Subvia, Supervia. Então, todos nós, quando temos a experiência de pegar um desses meios de transporte na área do lanche, sabe que são sistemas hoje que não atendem a demanda existente e que os investimentos vinculados à Copa e às Olimpíadas estão longe de responder aos gargalos desses sistemas. Nesse contexto, os investimentos em transporte para a Copa 2014 e os Jogos Olímpicos 2016 estão majoritariamente concentrados territorialmente em lugares que são, não, a nosso ver, os não prioritários, né, quer dizer, e isso reflete um outro problema muito grave, que é a ausência de uma perspectiva metropolitana para esses investimentos. O Rio de Janeiro está dentro de uma região metropolitana composta por 20 municípios. Quer dizer, então, além desse plano não levar em consideração essa dimensão metropolitana, há uma distribuição desigual desses investimentos no interior do município do Rio de Janeiro, com uma concentração maciça na Zona Sul e na Barra da Tijuca. Bom, no que diz respeito ao trabalho, o dossiê denuncia uma precarização do trabalho justificada pela pressão de conclusão das obras em curso, né, quer dizer, e já é paradigmático dessa precarização as greves que têm envolvido os trabalhadores dos estados, 2 greves já no Maracanã. Se nós olharmos no Brasil, as greves dos trabalhadores dos estados estão acontecendo também em outras cidades, né, quer dizer, esse é um elemento levantado pelo dossiê, mas o dossiê também levanta uma outra questão relativa ao direito ao trabalho, que se refere à relação com os camelôs e trabalhadores informais. A política de preparação da cidade para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos é de militarização. Foram construídas 2 UOPs, unidades de ordem pública, quartéis da Guarda Municipal na Central do Maracanã, e a Prefeitura aprovou uma legislação que proíbe os camelôs de trabalharem no raio de 2 quilômetros dos estádios, em outras localizações de competições e de hospedagem dos atletas e dos eventos relacionados às Olimpíadas e à Copa. Por fim, a Prefeitura Carioca, através da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria e da CEOP, tem prestado outros serviços às entidades internacionais responsáveis pelos Jogos: a limpeza dos moradores de rua da cidade, a remoção das pessoas em situação de rua para abrigos distantes sem infraestrutura, como de paciência, tem sido a maneira encontrada para resolver de vez esses problemas que tanto incomodam os negócios da cidade e com a cidade. Um quarto tópico levantado pelo dossiê diz respeito ao esporte, né, que é, enfim, estamos diante de mega eventos esportivos. E aqui o dossiê denuncia o processo de elitização que envolve a reforma do Maracanã. O estádio Maracanã é um estádio histórico, né, que está sendo destruído como patrimônio para renascer em forma de shopping ou em forma a serviço, né, dos negócios. O governo já anuncia, né, uma parceria público-privada para gerir o Maracanã. Há uma perspectiva dos ingressos dos campeonatos nacionais e estaduais sofrerem progressivas majorações, né, quer dizer, estando fora do alcance do tradicional torcedor popular. De fato, a média de público nos estádios está em plena queda, né, quer dizer, o que já se observa, né, quer dizer, isso demonstra e indica esse processo de elitização que essas reformas vêm aprofundar. E, além disso, o dossiê levanta um aspecto perverso desse ciclo de reformas. O Maracanã sofreu uma intervenção de 430 milhões entre abril de 2005 e janeiro de 2007. O estádio foi fechado totalmente por 9 meses e parcialmente por 21 meses. A reforma atual, orçada em quase 1 bilhão, fechou o estádio em outubro de 2010 com previsão de abertura para janeiro de 2013, ou seja, um período de 27 meses do estádio fechado. Somando os recursos das 2 obras, são quase 1,5 bilhão de dinheiro público investido no estádio que não recebeu um jogo sequer durante 4 dos últimos 8 anos. Para piorar, uma licitação em andamento, né, para criar essa parceria público-privada que eu já mencionei para a exploração financeira do estádio, entregando as mãos privadas mais um bem público. Então, esse é um tópico sobre o qual o dossiê também levanta.
Um quinto tema levantado pelo dossiê diz respeito à segurança pública, e aqui uma questão importante diz respeito às UPPs, né, quer dizer, e sem entrar no mérito dos aspectos positivos e negativos das UPPs, a questão central levantada pelo dossiê diz respeito ao fato de quase todas as primeiras 18 UPPs terem sido instaladas em favelas existentes nas regiões mais nobres da cidade, formando um cinturão associado explicitamente às áreas das competições olímpicas, aos sistemas de transporte que estão sendo construídos e que entrelaçam essas áreas, né, e que levam aos centros de maior poder aquisitivo. Em relação à Copa do Mundo e às Olimpíadas, para além das UPPs, nós podemos identificar pontos polêmicos no que tange às políticas públicas de segurança. E um dos principais pontos levantados pelo dossiê tem relação com a privatização do espaço público antes, durante e depois do evento. O contrato assinado entre a FIFA e a cidade sede da Copa indica que os estádios serão entregues à FIFA um mês antes do evento e permanecerão sob sua responsabilidade até 2 semanas depois do mesmo, para que ela possa melhor explorá-los. Bom, outro tópico fundamental dentro do dossiê diz respeito à informação e participação. E aqui o dossiê denuncia a ausência de transparência e diálogo como um padrão mantido nas ações de planejamento e infraestrutura urbana ligadas aos mega-eventos na cidade do Rio de Janeiro. Dentre os exemplos mais graves estão os avisos de data de remoções, né, que há casos de remoção 24 horas, né, não são casos isolados, né, e a ausência de discussão dos projetos de reestruturação urbana que estão sendo implementados. A falta de transparência também afeta a questão orçamentária, a questão do quanto e aonde estão sendo aplicados os recursos públicos. A divulgação de aumento dos gastos frequentemente ocorre muito tempo depois de terem sido efetuados esses aumentos, e mesmo assim nem todos os valores são publicados. A ausência de transparência na divulgação das obras, das emoções, dos projetos urbanos, é acompanhado da inexistência de abertura de espaços de participação popular nos arranjos institucionais de gestão. Os arranjos institucionais de gestão da Copa das Olimpíadas podem ser divididos entre arranjos institucionais deliberativos e consultivos. Não existem espaços de participação popular nos arranjos deliberativos. Quer dizer, isso é um fato grave que deve ser denunciado e o dossiê denuncia. Um tópico importante do dossiê diz também ao orçamento e as finanças, né, que envolvem a realização da Copa e as Olimpíadas. E aqui cabe o dossiê denuncia, né, ou chama atenção para o fato de que a Copa e as Olimpíadas tem que ter como agente econômico protagonista o poder público, responsável ou pelos investimentos diretos ou pelo financiamento das intervenções vinculadas a esses mega-eventos. Aqui, mais uma vez, reiterando já a crítica no que diz respeito à informação e à transparência, nós sofremos da ausência de informações no que diz respeito a esses gastos públicos. Quer dizer, não é à toa que agora, recentemente, quer dizer, o próprio TCU determina ao Ministério dos Esportes a atualização do site, quer dizer, o governo propagandeia a transparência pelos sites relativos à Copa, relativos às Olimpíadas, mas os dados existentes são, além de terem erros graves, né, se você se debruça sobre esses dados, eles não são atualizados a ponto de permitir o monitoramento da sociedade em torno dos investimentos que estão sendo realizados. Fora os investimentos diretos do governo federal, cabe registrar que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é a principal instituição de financiamento no Rio de Janeiro, né, quer dizer, e o dossiê tem um box especial sobre essa relação, sobre o papel do BNDES no projeto da Copa, no projeto olímpico. Cabe registrar que, segundo os dados dos portais do governo federal relativos à Copa e às Olimpíadas, nós estamos falando de mais de 17 bilhões de recursos sendo investidos no Rio de Janeiro, tanto somando a Copa e as Olimpíadas, onde metade desses recursos são destinados à mobilidade e infraestrutura urbana. Então, ou seja, muito além do evento esportivo em si, nós estamos diante de transformações urbanas de muita gravidade, de muita importância.
Bom, o dossiê traz também, obviamente, o histórico de resistência do Comitê Popular e um conjunto de propostas buscando exatamente buscando alterar a lógica que tem orientado as intervenções urbanas e, digamos assim, um outro projeto, a realização de um outro projeto olímpico. Quer dizer, então, esse é o objetivo do dossiê. O dossiê pretende mobilizar os movimentos populares, os sindicatos, as organizações da sociedade civil, os defensores dos direitos humanos, cidadãos e cidadãs comprometidos com a justiça social e ambiental, a se somarem na luta por um outro projeto olímpico, resultado do debate público e democrático, com a garantia da permanência de todas as comunidades e bairros populares situados nas áreas de intervenção em curso. Um projeto que efetivamente respeite o direito ao trabalho, onde os trabalhadores não sejam punidos por comerciarem no espaço público. Um projeto em que o meio ambiente seja efetivamente preservado. Um projeto no qual não existam privilégios aos grandes grupos econômicos e onde os custos privados sejam pagos por capitais privados e não por recursos públicos. Tendo como base o direito à cidade, ou seja, o direito dos cidadãos e cidadãs participarem das discussões e decisões relacionadas à cidade na qual vivem, esse dossiê convida a todos e a todas a lutarem e resistir contra o projeto olímpico marcado por processos de exclusão e desigualdades sociais e se mobilizar em torno de um projeto de Copa do Mundo, de Olimpíadas, que garanta o respeito aos direitos humanos e promova efetivamente o direito à cidade a todos e para todas. Obrigado.